E aí galera, beleza? Boa noite. Vamos iniciar aqui mais uma aula e eu vou dar continuidade, né? Porque eu passei na última aula aí alguns limites indeterminados, né? E hoje a gente vai ver aqui alguns limites das funções trigonométricas, beleza? Eu vou passar primeiro, né, a relação fundamental, né, que é o limite fundamental, para a gente calcular, né, os outros limites aí com as funções trigonométricas, beleza? Eu não vou passar, né, calcular pela definição, né, vou calcular os limites diretos, mas para isso eu vou precisar mostrar para vocês, né, o porquê do limite fundamental, beleza? Então, ó, considere o seguinte, ó, considere um número R maior que zero. É claro que para meus alunos eu não expliquei essa parte aqui, né, do R, só expliquei a parte posterior, certo? Mas é a mesma coisa, beleza? Eu só não passei a primeira parte, que é essa parte aqui, ó. Considere um número R, né? Estou falando que existe um número R, né? Para x maior que zero e menor que esse R, vale essa seguinte condição aqui, ó, certo? Que x é maior do que o seno de x e menor do que a tangente de x, certo? E é claro, isso aqui tudo é maior que zero, ok? Para x pertencente a esse intervalo aqui, beleza? Então, ó, ou seja, esse raio aqui, tranquilo? Então, ó, o x ele é maior que o seno de x, que é maior que zero, certo? E menor do que a tangente de x, beleza? Então, nós vamos manipular essa parcela aqui, esse pedaço aqui, tranquilo? Então, ó, eu vou pegar, né? Vou pegar esse pedaço aqui, ó, por quê? Para algum R, certo? Para algum R, eu sei que isso aqui é verdade, tranquilo? Onde que eu vou querer chegar, né? Eu quero chegar nisso aqui, ó, que o limite do seno de x sobre x, quando x aproxima de zero, para onde que vai isso aqui? Eu quero chegar nessa relação aqui, tranquilo? Que é isso aqui que nós vamos chamar de limite fundamental, beleza? Então, para isso, ó, eu vou manipular esse meu pedaço aqui, essa minha parcela. Então, o que que eu vou fazer? O seno de x, ele é menor do que x, certo? Que é menor do que a tangente de x, tranquilo? Que é menor do que a tangente de x, tranquilo? Como eu sei, ó, como eu sei que o seno de x ele é maior do que zero, para x pertencente a esse intervalo, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir, certo? Vou dividir por seno de x, tranquilo? Então, quando eu divido por seno de x, eu vou ter, ó, isso aqui dividido por seno, isso aqui por seno e isso aqui por seno. É claro que, né, a tangente, só para vocês observarem, a tangente é o seno sobre cosseno. Então, ó, eu vou trocar toda hora de pincel, tá? Só para ficar melhor. Então, o seno de x ele é menor do que x, que é menor do que o quê? O seno de x sobre o cosseno de x, né? Por quê? Porque a tangente é seno sobre cosseno, beleza? Então, ó, outro ponto, né? Estou fazendo as manipulações. Então, agora, ó, eu vou fazer o quê? Vou dividir, né? Então, vou dividir pelo seno, ok? Então, vai ficar, ó, o seno de x dividido pelo seno de x. Lembrando que eu estou fazendo a manipulação, tranquilo? Para quê? Para que eu chegue nisso aqui, tranquilo? Eu quero chegar nisso aqui. Isso aqui é menor do que x sobre o seno de x. E eu posso fazer isso, né? Porque o seno, ele é positivo, tá vendo? Nesse intervalo aqui. Que é menor do que o seno de x sobre o cosseno de x, dividido, né? Traço maior, por seno de x. Tranquilo? Então, estou fazendo a manipulação. Então, ó, os passos, né? Desse passo para cá, eu só troquei a tangente. Desse passo para cá, eu dividi, ok? Dividi pelo seno. Então, eu cheguei a isso, ó. Seno dividido por seno dá 1. 1 é menor do que x sobre o seno de x, que é menor. O que que eu tenho? Certo? O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de fração. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vai ficar o seno de x sobre cosseno de x, vezes 1 sobre o seno, né?
seno de x. Por quê? Ó? O denominador desse seno aqui é 1, beleza? Aí eu posso vir e fazer isso, ó. Posso cancelar. Porque eu estou dividindo aqui por cosseno, ou seja, eu estou multiplicando por 1 e dividido pelo seno. Beleza? Então eu posso cancelar. Então, cancelei, né? Só para vocês olharem melhor aqui, ó. Cancelei. Esse aqui com esse. Beleza? Então, me restou 1 sobre cosseno. Ok? Então, eu tenho, ó, 1 é menor do que x sobre o seno de x, que é menor do que 1 sobre cosseno. Cosseno de x. O que eu vou fazer agora? Observe o seguinte. Observe o seguinte, ó. Eu tenho o quê? Que 1 é menor, né? É menor do que x sobre seno de x, que é menor do que isso. Ou seja, vou ler de dentro para fora, para ficar mais fácil. Então, ó, x sobre o seno de x, ele é maior do que 1 e menor do que 1 sobre o cosseno de x. Lembrando que x está nesse intervalo aqui, ok? De 0 até r. Beleza? O que acontece, ó? Eu vou inverter agora, ó. Vou inverter. O que é o inverter que eu vou fazer, né? Eu tenho isso aqui, ó. Se eu falo, ó, que 3 é maior do que 1, eu falo isso, só para vocês compreenderem. Então, quando eu inverto, né? Se eu inverter aqui, eu vou falar agora, ó, que 1 sobre 3, ele é menor do que 1. E de fato, né? 1/3 é menor do que 1, porque 1/3 é 0,33333. Beleza? É a mesma coisa de eu falar isso agora. Vou falar aqui, ó, que 4 é maior do que 2, né? Beleza? Então, quando eu inverto, ok? Quando eu inverter, eu vai ter isso, ó, 1 sobre 4, certo? É menor do que 1 sobre 2, certo? E de fato, né? Então, ó, tô pegando isso e fazendo isso. Pode jogar na calculadora aí, ó. 1/4 é 0,25. 1 sobre 2 é 0,5, né? Então, 0,25 de fato é menor do que 0,5. Ok? Então eu posso fazer isso, ó. É claro que eu posso fazer isso porque esses valores aqui são positivos, ó. Por quê, ó? Nesse intervalo aqui, certo? Eu estou falando que o quê, né? Que o seno é positivo, o x positivo e a tangente também é tudo positivo, porque todo mundo é maior do que 0. Beleza? Então eu posso fazer isso. Então eu vou inverter, ó. Então, quando eu inverto, né? Vai ficar 1 sobre 1. 1 sobre 1 agora vai ser maior, porque eu inverti, do que o seno de x sobre x, que vai ser maior do que o cosseno de x sobre 1, né? Que dá cosseno de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só reorganizar, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Que o cosseno de x, tá vendo que o cosseno é menor? A boquinha aqui, ó. É menor do que o seno de x sobre x, que é menor do que 1. Então, eu cheguei nessa relação, ó. Observe, ó. Cheguei nessa relação. Ok? Se eu cheguei nessa relação, o que eu vou fazer agora, ó? Se eu quero o limite, então eu vou passar o limite aqui. Ok? Eu vou passar o limite, certo? Nos lados aqui. Então eu vou chegar, ó, lembrando que essa relação é válida, né? Para x nesse intervalo. Tranquilo? Então, ó, vou apagar aqui e vou apagar aqui. Então vou continuar. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o limite. Então vai ficar, ó, limite do cosseno de x. Eu estou querendo calcular o limite quando o x vai para 0, né? Quando o x vai para 0. Ok? É menor do que o limite do seno de x sobre x quando o x vai para 0, que é menor do que o limite de 1 quando o x vai para 0. O que acontece, ó? O que vai acontecer aqui agora? Quando eu passo o limite, lembrando que é o limite, tá? O fato de estar menor aqui, eu estou falando de limite, a aproximação, beleza? Então, ó, o que vai acontecer? O limite de x, de cosseno de x, quando x vai para 0, né? Vai ficar o cosseno de 0, certo? É menor do que o limite do seno de x sobre x, quando x vai para 0, que é menor do que o limite da constante, que é a própria constante. Então, o que está acontecendo? Ó? O cosseno de 0 vale 1. Então, ó, é menor que o limite
do seno de x sobre x, quando x vai para zero, que é menor do que 1. O que está acontecendo? Ó? Né? Um limite, certo? Lembrando que esse limite, certo? Lembrando que esse limite está indo para 1. Aí o que está acontecendo, né? Só observa isso aqui, ó. Eu tinha pegado um x, o x, ele é o quê, ó? Menor do que r, né? E maior do que zero, certo? Quando eu inverti, só para você observar, quando eu inverti, né? O que apareceu para mim, né? Quando eu inverto, ó. Quando eu inverti, chegou isso aqui para mim, o cosseno. Inverti tudo, beleza? Aí o que acontece, ó? Então, ó, isso aqui é válido também, ó. Isso aqui é válido, certo? Para x no intervalo de menos r até zero, ó. Então, ó, se eu for inverter, né, eu também posso falar que isso é válido, né, para x menor do que zero e maior do que menos r. Ou seja, essa inversão que eu fiz aqui, ó, ela é válida para x nesse intervalo aqui também. Tá ok? Por quê? Né? Porque eu estou pegando um x, né, menor que zero, maior do que menos r. Ou seja, nesse intervalo. Então, isso aqui é válido quando eu inverto. Beleza? Então, ó, o que acontece agora? Se eu passei o limite, então, ó, 1, né? Quando eu passei o limite, eu cheguei à seguinte conclusão, ó, que esse limite aqui foi para 1, esse foi para 1. Então, eu posso concluir que esse limite aqui vai para 1. É o que a gente vai chamar, né, do teorema do confronto, ou o teorema, né, do sanduíche. Não passei isso para vocês, certo? Mas eu estou falando aqui agora que por causa do teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, como muitos falam, isso aqui vai para 1. Então, o limite, né, do seno de x sobre x, quando o x vai para zero, isso aqui vai para 1. Então, isso aqui a gente chama de limite fundamental. Beleza? Então, ó, limite do seno de x sobre x, quando o x vai para zero, né? E isso aqui é igual a 1. Beleza? Então, ó, todos os exercícios que a gente vai resolver, vai fazer agora, nós vamos fazer manipulações para a gente chegar nisso aqui. Tranquilo? Então, ó, o que eu vou fazer, né? Vou aplicar um exemplo para vocês aqui, ó. Então, a gente já sabe isso, ó, que o limite do seno de x sobre x, quando x vai para 1, quando x vai para 0, isso é igual a 1. Então, ó, um exemplo. Ó. Limite do seno de 3x sobre 3x, quando x vai para 0, isso aqui vai para onde? Ó? Então, observe, ó, essa mesma parcela está aqui dentro. Ó. Se x vai para 0, 3x também vai para 0. Ou seja, ó, se x está indo para 0, 3x também vai para 0. Ou seja, quando x for para 0, 3x também vai para 0. Então, eu posso concluir também que esse limite aqui vai para 1. Por quê? Por causa do meu limite fundamental. Beleza? Então, quando você tiver, né, limite do seno de 3x sobre 3x, quando x for para 0, isso vai para 1. Então, eu posso estender mais ainda. Né? Aqui primeiro e aqui o segundo. Ó. Então, o limite do seno de k vezes x dividido por k vezes x, quando x tender, né? Quando x tender a 0, isso aqui também vai para onde? Vai para 1. Ok? Então, essa é a minha conclusão. Beleza? Então, limite do seno de k vezes x, quando x tender a 0, né? Limite do seno de kx sobre kx, quando x for para 0, esse limite vai para 1 também. Tranquilo? Vou passar outro exemplo. Ó. Né? Terceiro aqui, só. Limite de x sobre o seno de x, né? Pra você ver. Quando o x vai para 0. O que eu fiz? Só inverti, né? Quanto que dá esse limite, né? Quanto que dá esse limite? Então, ó. Você pode ver.
Mesma coisa do outro, só tá invertido. Deixa eu escrever direito, né? Porque parece que ficou apagado aqui. Ok? Então, ó. Limite de x sobre o seno de x quando x vai para zero. Quanto que dá esse limite, né? Deixa eu só virar a tela aqui do computador para não dar tanto reflexo. Então, quanto que dá esse limite, né? Quando você substitui de cara, né? A gente tem o problema de 0 sobre 0. Então, ó, eu quero fazer chegar nisso aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha as propriedades de potenciação, né? Quando você tiver assim, ó, 3 elevado a menos 1, isso é igual ao quê? Inverte a base, fica 1 sobre 3. Ou seja, ó, se você tiver, né, a sobre b, né, elevado a menos 1, isso é igual a b sobre a, tá vendo? Então, é como se a gente tivesse desse jeito, ó, certo? Desse jeito. Então, a gente transforma nesse jeito aqui, beleza? A gente faz essa manipulação aqui, tranquilo? Então, ó, então isso aqui que nós vamos aplicar ali, ó. Então, você pode escrevê-lo, né, esse limite da seguinte forma, ó. Limite do seno de x sobre x elevado a menos 1. Então você pode escrever isso. Elevado a menos 1. Por quê? Ó? Isso aqui é a mesma coisa disso. Porque você vai fazer o quê, né? Você vai inverter a base para voltar para cá. Ok? Então você vai inverter a base. Isso é igual. Vou agora aplicar a propriedade de limite. Então eu aplico a propriedade de limite, o limite pode vir para cá. Ok? Então o limite vem para cá, para dentro. Tem uma propriedade de limite. Então eu vou fazer, ó, o limite do seno de x sobre x quando x tender a zero. Né? Isso aqui é elevado a menos 1. Aí, ó, por limite fundamental, isso aqui dentro dá quanto? 1. Então vai ficar 1 elevado a menos 1. E isso aqui dá 1. Pronto, fechou. Então esse limite aqui também está dando 1. Tranquilo? Então, fechou? Vou passar mais outro exemplo, ó. Passar o 4, né, agora. O que acontece? Vou passar isso aqui, ó. Limite da tangente de x sobre x quando x vai para zero. Quanto que dá esse limite aqui agora? Quanto que vai dar, né? Então, vou apagar aqui, certo? Lembrando que o meu objetivo vai ser chegar naquele limite fundamental. Então, eu vou fazer a manipulação para chegar naquele limite fundamental, beleza? Então, vai ficar assim, ó. Limite da tangente de x sobre x, né? O que eu posso fazer aqui? Tangente é seno sobre cosseno. Então, eu posso fazer, ó, limite, né, do seno de x sobre o cosseno de x dividido por x, né? Quando x vai para zero. Ok? Acho que tá até muito claro aqui, né? Então, ó, deixa eu escrevê-lo. Então vai ficar limite, né, do seno de x sobre cosseno de x sobre x quando x vai para zero. Ok? Então, ó, o que eu vou fazer? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa disso, né? Então, conservo a base, eu conservo a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Então, limite do seno de x sobre cosseno de x quando x vai para zero. E isso é igual, ó. Ok? Isso é igual. Então, o que eu faço, né? Desculpa, faltou multiplicar por 1 sobre x, né? Porque é o inverso da segunda. Então, ó, tá vendo que tem seno de x? Eu posso juntar. Então, isso é igual ao limite do seno de x sobre x vezes 1 sobre o cosseno de x, quando x vai para zero. Ok? Então, eu posso separar os limites também, porque o limite do produto, né, é o produto dos limites. Então, isso fica, ó, limite do seno, né, de x sobre x, quando x vai para zero,
vezes o limite de 1 sobre o cosseno de x quando x vai para zero. Tranquilo? Aí, ó, esse limite aqui é o limite fundamental. Isso aqui vai para 1 vezes limite de 1 sobre cosseno de x quando x vai para zero. Fica 1 sobre cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, isso é igual a 1 vezes 1 sobre 1, né? 1 sobre 1 que dá 1. Fechou. Então, observe o seguinte, ó, que esse limite aqui também, ó, da tangente de x sobre x, isso aqui também vai para 1. Tá vendo? Vamos guardando as informações, ó. Limite da tangente de x sobre x, quando x vai para zero, também vai para 1. Ok? Vou encerrar o vídeo agora, certo? Para não ficar muito longo também, porque eu gravo, falo que vai ficar curto, mas fica muito longo, certo? E vou dando descansada também, né? Que eu tô cansado. Então, ó, vimos aqui um pouco de limite fundamental, tranquilo? Algumas manipulações para chegar em limite fundamental, beleza? Tá muito claro, acho que tá claro sim, porque meu pincel tava acabando a tinta, ainda dava tempo de eu trocar agora, beleza? Para não dar pausa no vídeo, para eu continuar, mas eu vou trocar a tinta ali. Aí no próximo vídeo eu vou continuar com mais exemplos de limite fundamental, beleza? E vou fazer o seguinte, né? E depois eu vou explicar limites no infinito, beleza? Acho que o próximo vídeo também eu já vou falar, né, da questão da continuidade das funções, beleza? Das funções trigonométricas, das outras funções, tranquilo? Então, não esqueça, né? Inscreva no canal aí. Você que é meu aluno, inscreva, por favor, porque vocês não estão inscrevendo, beleza? E você também que não é meu aluno, também inscreva no canal, beleza? Pode mandar qualquer pergunta aí que a gente resolve aqui, certo? Pode mandar de cálculo, de GAAL, né, de EDO, cálculo 1, 2 ou 3, EDO, beleza? Física 1, 2 ou 3 que a gente resolve aqui também, beleza? Então, boa noite para vocês aí.